Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Senhor Deus, maravilhoso, eterno e bom Pai, oh meu Deus, que maravilha, Senhor, estar na tua casa, meu Deus, na tua presença, meu Deus, unidos, reunidos, meu Pai, para louvar, para exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, nessa noite vem abrir a porta da palavra, mais uma vez nós pedimos, venha falar conosco, meu Deus, permita com que a palavra do Senhor, ela entre no profundo da nossa alma, meu Deus, e que ela venha produzir em nossas vidas o resultado pela qual é enviada. Fala conosco, fala de perto, de longe, nos alimenta, nos fortalece, nos instrui na tua presença, pois é o que nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis nos assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, estamos aqui diante de uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, como toda a palavra de Deus, ela é. E nessa noite eu quero chamar a atenção dos irmãos a essa palavra, onde aqui o filho de Davi, que foi rei em Israel, um homem que recebeu, antes de ser rei, ele recebeu da parte de Deus uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, essa responsabilidade de edificar uma casa para Deus. Nós sabemos que esse desejo de edificar uma casa para Deus nasceu no coração de Davi. Davi ele tinha uma vontade muito grande de fazer uma casa para Deus, porque chegou um dia que Davi ele estava morando no seu palácio, ele olha para o lado, ele vê ali o Senhor habitando numa tenda, por intermédio da presença daquela arca. E ali Davi, quando nasce aquele projeto dele fazer uma casa para Deus, um templo para o Senhor aceita, aquele propósito de Davi, Deus acha ali muito maravilhoso aquele propósito. Só que Deus diz: Davi, você foi um homem sanguinário, você foi um homem que derramou muito sangue, porém você não vai edificar uma casa para mim, mas o filho teu que nascer, o qual será Salomão, este vai edificar uma casa para mim. E a Bíblia diz então que Salomão, antes de ser rei, ele já tem o peso de levantar uma casa para Deus, mas presta atenção, não era qualquer casa, não era qualquer templo, porque o Senhor mesmo ele fala para Davi, que qual homem teria o poder, a capacidade, a grandeza de edificar uma casa que coubesse a presença de Deus. Por mais que o homem fizesse uma casa que passasse acima dos céus, não caberia a presença de Deus, porque Deus é muito grande, Deus é extremamente grande, Deus não cabe em qualquer lugar. Então não existe homem que pudesse fazer um templo para Deus, um templo verdadeiramente. O templo que Salomão vai edificar a Deus não foi qualquer templo, qualquer casa, mas foi ali o templo dos templos que ficou para a história da humanidade, que foi uma das 7 belezas que houve no mundo. Um templo ali que a maioria era de ouro. A Bíblia diz que nos dias de Salomão a prata não tinha valor. Então era um templo extremamente especial, era algo muito grande, aonde Deus não está fisicamente, mas a presença de Deus estaria ali, naquele lugar onde a Bíblia diz no santo do santo, no santíssimo, aonde estaria ali a arca, simbolizando a presença de Deus. Interessante é que Salomão ele levanta esse templo. A Bíblia diz que ele vai consagrar o templo a Deus. A Bíblia diz que a glória
de Deus vai ser manifesta naquele templo, a glória de Deus vai descer ali, uma glória tão espessa como fosse uma nuvem, de maneira tal que a presença de Deus diz que os homens, eles não conseguiam ficar em pé, porque a glória de Deus era muito pesada, era forte naquele lugar. Só que interessante, amados irmãos, que antes que houvesse tudo isso, a Bíblia mostra para nós que o Senhor, ele vai aparecer em sonho, como muitas das vezes ele apareceu a Salomão. Mas a Bíblia fala para nós que o Senhor aparece em sonho para ele, e o Senhor vai falar para Salomão, vai perguntar para ele, que ele pedisse alguma coisa, o desejo do coração dele, que ele viesse expor a Deus, pedir ao Senhor que Deus viesse dar a ele, ou realizar o seu sonho, como aquele cego de Jericó, é que Jesus ordenou que levasse aquele cego até ele, e quando levaram aquele cego, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que aquele cego queria enxergar? Talvez alguma pessoa doente, talvez ele não quer a cura, talvez ele quer uma aposentadoria, né? Uma pessoa enferma, às vezes ele quer fugir do remédio, ele quer fugir, ele quer primeiro aposentar. Então Jesus, conhecendo o coração do homem, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aquele homem diz para Jesus, mestre, que eu veja. Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. E aquele homem então diz a Bíblia que ele agora enxerga, ele vai seguir a Jesus, ele vai andar seguindo a Jesus pelo caminho. Assim Jesus fala para Salomão, o que Salomão quer? Jesus pergunta, e veja bem que Salomão vai falar para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa liderar este tão grande povo teu, para que eu possa entrar, para que eu possa sair, né? Porque não é qualquer povo, é o povo do Senhor que eu vou liderar. Então eu quero ter sabedoria para cuidar daquilo que é teu. E a Bíblia, meus irmãos, vai mostrar para nós que o Senhor fala para ele, olha Salomão, como tu não pediste riqueza, como você não pediu a cabeça dos teus adversários, o Senhor vai dizer, olha, eu vou te dar riqueza como nenhum homem teve, eu também te darei sabedoria como nenhum outro teve antes, e depois de ti eu te darei. Então veja que Salomão, ele foi um homem sábio para poder pedir sabedoria a Deus. Quantas das vezes nós falta a sabedoria para nós pedirmos a Deus aquilo que nós necessitamos? Ah, Senhor, tu conhece o meu problema, faça qualquer coisa. Deus, me dá qualquer coisa. Deus, age dessa maneira, qualquer coisa está boa. Não está boa qualquer coisa. Se nós não sabemos pedir, amanhã nós vamos receber qualquer coisa. Sabe o que nós vamos fazer de primeira? Nós vamos murmurar contra Deus. Deus me deu, mas olha o que Deus deu. Olha, Deus me deu, mas olha o negócio está capenga. Deus me deu, mas olha, está faltando teto. Deus me deu, mas está faltando volante. Então saiba pedir. A Bíblia fala que nós pedimos e nós não recebemos, por quê? Porque nós pedimos mal. Às vezes nós insistimos em algo que não é de Deus. Nós batemos, Deus, eu quero, não é de Deus, e nós estamos batendo. Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, mas a nossa visão, o nosso coração está tão centrado naquilo, que o melhor de Deus está do nosso lado, e a gente está ali olhando para aquilo, porque aquilo agrada o meu coração, aquilo agrada meus olhos. Eu estou ali não sabendo que amanhã eu vou morrer cego por causa daquilo. E quando as coisas não é a vontade de Deus, a gente insiste, amanhã Deus vai dar, só que vai demorar 6 meses, 1 ano ou menos até. Sabe o que vai acontecer? A gente vai repugnar, a gente vai querer jogar fora aquilo e não vai ter jeito. A gente vai querer dizer, não Senhor, mas para isso. Deus vai falar, quantas vezes você pediu? Quantas vezes você chorou? Quantas campanhas você fez? Quantos votos você fez? Não era, mas você pediu, eu te dei, agora se vira.
temos que saber, temos que ser sábio como Ana. Eu sempre gosto de lembrar a passagem de Ana. Ana viveu uma vida de sofrimento muitos anos, viveu magoada, viveu ferida, estava depressiva, até o momento que ela entrou na casa de Deus, no templo do Senhor. Ela rasgou o coração dela diante de Deus, ela lançou tudo aquilo que estava no seu coração na presença de Deus. Ela disse: Senhor, eu estou aqui chorando, eu estou aqui derramando lágrima porque eu não preciso de qualquer coisa, eu estou aqui derramando lágrima porque eu tenho uma exigência a fazer ao Senhor hoje. Eu estou precisando de uma criança, eu preciso de um filho, e esse filho eu quero o filho homem, não é mulher, não é mais ou menos, é um homem, é um varão. Eu quero que o Senhor me dê esse filho, e o Senhor me dando, eu vou oferecer esse filho na tua casa. O meu voto é entrega deste filho, para que ele viva na tua presença todos os dias da sua vida. Se ela falasse: Deus, me dá qualquer coisa, de dia ele ia ser homem, à noite ia ser mulher. De dia ele ia estar com cabelo igual ao meu, à noite colocava uma peruca, uma bolsinha e saía por aí. Mas ela pediu um filho varão, ela não pediu qualquer coisa, ela pediu um filho homem. E o que acontece? Deus respondeu. Deus deu filho homem, um filho que foi profeta, um filho que foi sacerdote. Esse foi o filho de Ana. Quando Salomão ele pede a Deus que o Senhor lhe dê sabedoria, e o Senhor fala que daria a ele, daria riqueza, vai acontecer algo interessante. Veja como Deus prova. Tem gente que às vezes Deus dá alguma coisa e a pessoa fica ali só olhando para a parede. Será que eu vou atravessar a parede mesmo? Será que esse dom vai fazer eu passar pela parede? Não sei se é isso que você está pedindo a Deus, mas se for, faça o teste. Se você tiver coragem, passa para o outro lado. Pastor, e se eu quebrar o rosto? É a tua fé. O que acontece? Salomão está ali no seu trono. A Bíblia diz que tinha duas mulheres que eram meretrizes ou prostitutas. Aquelas mulheres, diz a Bíblia, que elas tiveram filhos próximos, questão de dias de diferença, e cada uma deitada ali próxima da outra, cada um com seu filho, amamentando, enfim. E numa determinada noite, suponho que uma devia ser bem forte, ela deitou em cima do seu filho, e a Bíblia diz que o seu filho morreu. Ela, levantando na madrugada, vendo que o seu filho estava morto, ela trocou a criança. Ela pegou a criança da outra que estava viva, colocou sobre o seu seio, e pegou o dela que estava morto e colocou sobre o seio da outra. E passa-se então aquelas horas pela manhã. Aqui perdeu o filho, estava agarrada com o filho da outra, e a outra viu a situação. Qual mãe que não sabe qual é o filho? E o caso chegou até a presença do rei Salomão, e as duas mulheres foram até o rei levando a criança. Olha como que é a prova da sabedoria, como é a prova que Deus está na situação. As mulheres vão expor a situação ao rei, o rei vai ouvir a situação. Quando o rei ouve a situação, ele manda que um dos seus soldados pegasse uma espada para dividir a criança viva ao meio. Aqui não era a mãe a que tinha matado o seu filho, que roubou o filho vivo da outra. Quando ela viu a espada, ela diz: pode cortar no meio, pode dividir. Mas a outra, que era a mãe, sabia que o filho era dela, ela disse: não, meu senhor, por favor, não faça tal coisa, dê o meu filho a ela, não tire a vida dele. Naquela hora ficou claro para todo Israel
que Deus havia dado sabedoria, que aquela sabedoria não era humana, mas era sabedoria divina, era sabedoria de Deus, sobre a vida de Salomão. Salomão diz: tomai a criança e dai a ela, porque essa teve misericórdia da criança, essa é a mãe, a outra não. E assim então foi mostrado, ficou claro que aquela era a mãe, que a sabedoria que estava sobre Salomão era a sabedoria de Deus. Então, nos detalhes, para resolver qualquer situação, nós vemos o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Mas o que nós vamos falar nessa noite é uma palavra muito interessante que está aqui no verso 18, aonde a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína, e a soberba, ela não é nada mais, nada menos do que a vaidade exagerada. Uma pessoa que tem vaidade, como todos têm, mas é uma vaidade que vai muito além do normal. E também significa objeto de ostentação. Pessoas que se exaltam, se engrandecem, enfim. Quando nós falamos em soberba, nós podemos olhar um pouco adiante, no livro do profeta Daniel, e nós vamos ver um homem, que era um homem comum, que era um homem da Babilônia. Ele não tinha nenhum espírito divino, ele não era filho de nenhum Deus soberano, era um homem sanguíneo, um homem carnal como todos nós. Um homem que nunca passou pela mente dele de um dia ele ser grande, de um dia ele ser poderoso, de um dia ele ser soberano na terra. Era um rei cujo nome era Nabucodonosor. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar. Suponho que Nabucodonosor, sendo rei, ele nunca pensou em ser o que ele iria ser. Ele nunca talvez pensou em conquistar o que um dia ele conquistou. Imagina você numa profissão, fazendo o teu trabalho simples, e daqui a pouco você se torna um soberano, um profissional maior naquela situação que você faz. Que todo mundo olha para você, você se torna conhecido e todo mundo diz: realmente aquele ali tem algo de Deus na vida dele. Verdadeiramente aquela é filha de Deus, ou aquele é filho de Deus, porque uma pessoa normal jamais poderia ser daquela maneira. Preste bem atenção. Nabucodonosor, sendo rei, ele nunca imaginou ser o que ele foi. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus mostra para nós isso até mesmo em Abacuque, em Jeremias, em Isaías, em vários livros, em vários profetas fala acerca de Nabucodonosor. O Senhor diz que ele iria levantar na terra um homem aonde Deus daria poder sobre as aves do céu e sobre os animais da terra, e sobre todas as nações da terra estaria sobre o jugo deste homem chamado Nabucodonosor. O Senhor chama esse homem de meu servo. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Nabucodonosor era um idólatra. Nós vamos ver que Nabucodonosor ele tinha vários deuses na Babilônia. Ele não era temente ao Criador dos céus e da terra. A Bíblia mostra para nós em Abacuque que Deus, ele chama Nabucodonosor, ele escolhe Nabucodonosor como uma vara de ferro, como uma vara para poder açoitar o povo de Israel que estava em rebeldia contra Deus. E a Bíblia diz que Deus estava dando poder para Nabucodonosor, que toda a terra teria que ficar sobre o jugo de Nabucodonosor, e aquele que não ficasse sobre o jugo de Nabucodonosor ia descer a espada. Já pensou, meus irmãos? Será que ele pensou um dia em ter um poder desse? Não, talvez não. É muita coisa para um homem.
Mas o Senhor estava dando esse poder a Nabucodonosor. Não foi porque ele era bonito, não é porque é rei, ele não nasceu no ventre da mãe dele com a promessa, não. O próprio Deus o escolheu como uma vara para açoitar, para castigar, ou para colocar o povo de Israel na linha como Deus queria. É uma coisa, nós fazemos a vontade de Deus e obedecemos a vontade de Deus por amor, ou Deus vai usar o inimigo como uma vara de ferro e vai nos colocar na linha como Deus quer. Só que vai haver sofrimento, vai haver derramamento de sangue, vai haver morte, mas que nós vamos andar na linha como Deus quer, nós vamos andar na linha. Quando nós somos escolhidos, como Israel fora escolhido, Deus permitiu que fosse destruído toda a terra de Israel. Templo, casa, pessoas mortas, criança. O templo de Deus foi destruído, todos os utensílios foram levados para Jerusalém, o povo foi levado cativo. E o Senhor disse: olha, quando as pessoas passarem aqui pela rua de Jerusalém, quando o povo olhar e ver só a ruína, o povo vai olhar um para o outro e vai dizer: mas o que aconteceu com esse povo? Não era o povo que serviu Deus do céu? Não era o povo que serviu Deus Todo-Poderoso? E meneando a cabeça, alguém vai dizer: sim, é desse povo. Mas por que chegou desse jeito? Então alguém vai dizer: porque eles desobedeceram o seu Deus, o seu Senhor, e eles pagaram o preço, e Deus permitiu que chegasse nessa situação. Só que Deus diz que o remanescente é que será salvo. Deus diz que é que colocar o povo lá na Babilônia, mas depois de 70 anos cravado, Deus tiraria o povo dele de lá e colocaria novamente. Louvado seja Deus naquela terra. Deus iria permitir levantar os muros, Deus ia permitir levantar o templo, Deus ia levantar o novo povo para que o pudesse adorar em espírito, em verdade, na beleza da sua santidade. Lava sube a candará e a surimicanda labracheia. Oh, meus irmãos, isso é muito tremendo. Nós vemos que no meio da prova, nós vemos que no meio da situação, alguém pode dizer: mas cadê o amor de Deus? Cadê o amor de Deus? Será que Deus não está vendo? Por que Deus não faz nada? Meus irmãos, até a correção, até a vara de Deus é por causa do amor de Deus. Porque se Deus não amasse, Deus não corrigia, Deus não exortava, Deus não punia. Mas como Deus ama, é por isso que Ele me exorta, é por isso que Ele te exorta, é por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo de número 5, o escritor aos Hebreus diz: qual é o filho, qual é o pai que ama o seu filho e que não exorta este? Ele diz que o filho que não é exortado pelo pai, ele não é filho, ele é bastardo. Tem a diferença de filho. Filho é aquele que toma posse da herança, filho é aquele que tem o direito legal de tudo aquilo que é do pai. Mas aquele que é bastardo, é um escravo. Ele não tem direito de nada, ele não tem direito na herança, ele não tem direito de reclamar, ele está ali como utensílio, ele não tem direito. E a Bíblia diz como o pai, na verdade, corrige o filho, o Senhor Deus também, por amor aos seus filhos, Deus nos exorta. Ele diz que aquele que está sem disciplina, ele não é filho, ele é bastardo. E Deus, ele corrige, Deus exorta todos aqueles que ele ama.
Então nós entendemos pela palavra de Deus que como o Senhor fez com Israel, Deus ele faz comigo, Deus faz com você, Deus ele faz com a igreja. É porque Deus ele nos ama, é porque tem coisas que está tirando nós do caminho que o Senhor colocou nós para trilharmos. A situação que está tirando, que está desviando a nossa face do olhar da cruz. Nós estamos olhando para a direita, outrora para a esquerda, outrora quem sabe para trás, mas o Senhor é aquele que fala conosco, é aquele que diz para nós olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Labassúria, Candarábia, Suribicanda, Labaia. Mas preste atenção, interessante que Nabucodonosor, quando ele recebe essa exaltação de Deus, quando ele recebe essa grandeza de Deus de ser o líder praticamente de quase toda a terra, o coração, como está dizendo aqui no verso, a soberba precede a ruína. Ele começa agora com uma vaidade exagerada, uma vaidade grandíssima. Ele começa a usar a sua exaltação como se fosse ali um objeto de ostentação. Ele queria mostrar, não é o que acontece no capítulo de número 3? Quando fala objeto de ostentação, o que ele fez? Ele construiu uma estátua gigantesca, uma estátua imensa de ouro maciço. Se isso não é ostentação, é o quê? Se isso não é ostentação, o que é? Ele fez aquela estátua, mandou fazer e consagrou aquela estátua de maneira que todo o joelho, todo o povo tinha que se prostrar e adorar aquela estátua. Veja a vaidade excessiva do homem. Veja que a ostentação trouxe loucura para esse homem. Sabia que o poder mata o homem? O poder destrói o homem. De cada 1000, talvez um se salve, mas geralmente a maioria, o poder destrói. O poder é como um veneno. Pode ser crente, pode ser pessoa do mundo, não crente. Se ele não vigiar, aquele poder, aquele algo grande, vai tirar a sua vida. Vai ser um machado que vai cortar pela raiz e vai acabar com a sua raça. Se nós vemos pela palavra de Deus, se nós formos estudar isso a fundo, nós vamos ver quantos que perderam a cabeça, quantos que naufragaram por causa do poder. Isso de forma geral. Mas estamos aqui com Nabucodonosor. Chega um dia que ele conquista Jerusalém, ele leva o povo, ele conquista vários reinos, vários povos. A sua fortuna, a sua riqueza aumenta, sei lá em quantas vezes. Ele se torna um homem extremamente forte, poderoso, honrado, conhecido na terra toda na sua época. Chega um dia, a Bíblia diz que ele está no alpendre do seu palácio e ele está vendo a fortaleza. Ele está observando os muros da sua cidade, impenetráveis, uma espessura muito grande, muito alta. Ele observa os seus soldados, homens extremamente fortes, poderosos, leais a ele. Ele olha para a sua riqueza, imagina a fortuna que ele tem, em prata, em ouro, em diamantes, em coisas preciosas, em utensílios. Ele olha para tudo aquilo, ele se sente um Deus. Ele se sente o magnífico soberano. Ele se sente maior do que tudo e do que todos. E ele se esquece que um pouquinho lá atrás ele teve um sonho.
Ele teve um sonho de uma árvore que era muito grande, uma árvore gigantesca que tocava até o céu. Aquela árvore era extremamente grande, onde os pássaros alinhavam, onde o homem comia dos frutos, onde os animais dormiam à sombra daquela árvore. Todos se alimentavam daquela árvore, todos viviam à margem daquela árvore. Só que chegou um dia que o machado bateu naquela árvore, bateu naquela árvore e bateu naquela árvore, e aquela árvore que tocava ao céu, ela caiu na terra. Só que detalhe, o machado não bateu na raiz, bateu no tronco. Qual é a diferença? Se bate no tronco, com o tempo ela brota, com a chuva, o sol, e ela vai crescer novamente, ela vai ter uma nova chance. Mas se o machado atingisse a raiz da árvore, nunca mais ela teria vida, ela seria exterminada. Então aquela árvore foi cortada no tronco. E Daniel dá a interpretação para o rei e diz para ele que aquela árvore era ele, que ele seria cortado, que ele teria que se humilhar, que ele teria que reconhecer que tudo que ele tem, que tudo que ele conquistou foi Deus que deu, que ele tinha que honrar Deus, que ele tinha que glorificar o Senhor, que ele tinha que ser grato a Deus por tudo que ele teve, que ele conquistou. Foi uma advertência, foi um alerta. É um alerta que Deus está fazendo a nós nessa noite. Não somos de maneira alguma como Nabucodonosor, mas tem gente que se exalta porque tem uma bicicleta, andava de a pé, tem uma bicicleta, já está se sentindo. Daqui a pouco ele compra uma moto, piorou. Daqui a pouco ele compra um carro, acabou. O cara virou um Deus porque tem um carro. Daniel disse para Nabucodonosor que ele tinha que se humilhar, que ele tinha que se prostrar diante de Deus, dar glória a Deus, dar honra para Deus. O rei, ele lembra, ele acha que vai fazer aquilo, só que Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, Jeremias diz que enganoso é o coração. Ele diz que o coração é enganoso. E veja que o coração de Nabucodonosor engana ele. Ele está ali no alpendre do seu palácio, ele está ali olhando para toda a situação, ele está ali vendo a fortaleza, ele está ali vendo os seus soldados, ele olha para a sua riqueza, ele esquece o que Deus falou lá atrás. Dá glória a Deus, glorifica o Senhor, tudo que você tem é Deus que deu, é Deus que fez. Ele esquece, ele diz com o coração inchado, ele diz com a boca cheia, ele diz com toda a sua força: não é essa a grande Babilônia que eu conquistei com a força do meu braço, para a glória do meu nome. Lá atrás o Senhor mostrou, lá atrás Deus disse: a ave é você. É o poder que Deus deu nas aves do céu e nos animais da terra. A árvore foi cortada, mas dá glória a Deus que Deus terá misericórdia. O que acontece? Ele diz: essa é a grande Babilônia que eu conquistei com a força do meu braço, para a glória do meu nome. Quando o rei ele fala dessa maneira, quando o rei enche a sua boca para falar dessa forma, a Bíblia diz que lá no céu
lá do alto um atalaia. Diz a Bíblia que lá no céu, no atalaia de Deus, um anjo de Deus brada com grande brado, e diz para aquele rei soberbo, diz para aquele rei altivo: Rei, o teu reino passou de ti, e agora a partir de hoje tu vai pastar com os animais do campo, e o teu pelo será molhado pelo sereno da madrugada. Meus irmãos, sábio é aquele que ouve a voz de Deus, escuta, guarda no coração e pratica. Não é aquele que diz: eu conheço, eu sei, eu vivo, eu prego, mas está fazendo errado. Eu sei, você está dizendo está errado, mas eu sei, eu conheço, eu tenho negócio com Deus, quem manda em mim é Deus, eu só obedeço a Deus, eu faço tudo que Deus manda. Mentiroso! Meu negócio é com Deus, meu negócio é com meu paizinho, meu negócio é com Ele. Então por que não obedece a Bíblia? Por que não obedece a palavra de Deus? Por que não guarda a palavra de Deus no coração? Esse tipo de gente que diz que o negócio é com Deus, cuidado, foge dessa raça, porque essa raça não presta. Primeira coisa, essa raça não é submissa. Nós temos que ter em mente que Jesus, ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele se humilhou. Jesus respeitava, Jesus reconhecia a autoridade, Jesus não se levantava contra ninguém. Meu negócio é com Deus. Mas por que quando você está doente, por que então você não dobra o joelho ou dá um grito? E aí, Deus? E aí, médico? Me cura, eu estou doente. Teu negócio é com Deus, mas você vai para o hospital. Teu negócio é com Deus, está com dor de cabeça, vai comprar o remédio. Teu negócio é com Deus, está com fome. Senhor, multiplica essa pedra em pão e come, enche a barriga. Por que você vai no mercado? Por que você vai comer em algum lugar? Por que você faz comida em casa? Meu negócio é com Deus. Por que você não pede uma asa e vai para o céu, vai viver com os anjos? Meu negócio é com Deus, mas quem é que te dá ceia? Quem é que te unge? Quem é que te serve? Quem é que te abençoa? Quem é que ora por você? Larga de hipocrisia. Deus, ele fala, meus irmãos, aquele que é sábio dá ouvido à voz de Deus. Aquele que é sábio está sempre lembrando as coisas de Deus. O que vai acontecer? A história revela para nós que Nabucodonosor, naquela hora, ele perde o trono, e a Bíblia diz que ele vai ficar com os animais, com as cabras monteses, ele vai viver pastando, ele vai receber no seu lombo chuva, ele vai receber no seu lombo granizo, ele vai receber no seu lombo orvalho, sol, ele vai pastar com os animais do campo durante 7 anos. Não foi 7 dias, não, nem 7 meses, 7 anos. Até que, a Bíblia diz, ele pastou 7 anos, até que ele reconheceu, até que ele olhou ao céu, sendo animal, ele olhou ao céu, e veio a sua memória, a sua mente, como diz a palavra de Deus em Daniel, que ele reconheceu que o Eterno reina, e que o Eterno tem poder sobre os filhos da terra, sobre os filhos de Deus, sobre os humanos.
que Deus tem poder no céu e poder na terra, quando ele reconheceu a grandeza, quando ele reconheceu o poder de Deus, então o Senhor transformou ele em homem novamente e colocou ele de novo no seu trono. Então ele fez o edito, ele ditou uma lei que todos tinham que adorar e exaltar o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de exaltar aquele que está no pó, mas também tem poder de abater aquele que se exalta diante da presença de Deus. Labassúria candará e a surimi canta labracheia. Presta bem atenção uma coisa, a palavra do Senhor, ela é clara em dizer a nós que chegou um dia que todos estavam dando glórias a Deus, mas Herodes, o grande, o poderoso, ele não teve coragem de abrir a boca para dar glória a Deus. Ele queria reconhecer que ele era o poderoso, que ele era o grande. Ele não deu glória a Deus, ele ficou com a boca fechada. Ele estava sendo soberbo. Ele achava que o templo que ele construiu, ele achava que o poder que ele tinha, que tudo aquilo, todos aqueles objetos de ostentação, tudo aquilo transformava ele num Deus aqui na terra. Mas todo mundo deu glória a Deus, todo mundo deu glória a Deus, todo mundo exaltava o nome do Senhor, mas ele continuou de boca fechada. E a Bíblia diz então que Herodes, ele foi morto, comido de bicho, porque ele não abriu a boca para dar glórias a Deus. Labassúria candarábia, surimicanta labaia. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque tem coisas que às vezes entram no nosso coração. Ah, porque eu canto bem, ah, porque eu prego bem, ah, porque eu oro bem, ah, porque o meu dízimo é bom, ah, porque eu tenho uma cultura melhor, ah, porque eu sou poliglota. Eu não sou como esses crentinhos aí que fica dando glória a Deus, que fica dando aleluia. Eu sou uma pessoa séria, eu dou glória a Deus só quando eu estou em particular com Deus. Cuidado para você não ser morto, comido de bicho. Cuidado para Deus não te transformar num animal e você tem que baixar até que você reconheça que todo poder, que toda honra, que toda glória é de Deus. Nai qui palabaste calabaste, labadaste sorimicanta labracheia. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, já para encerrar, quem nunca ouviu falar um homem chamado Naamã? Quem nunca ouviu falar? Não é Naamã o sírio, é Naamã, que está lá em Esther, no capítulo 2, 3, nem todos os capítulos vai falar de Naamã, quase todo o livro de Esther. É como diz o ditado: você quer conhecer um homem, dê a ele poder. Dê a ele poder. Pode ser o mais simples, o mais humilde, mas quando o homem vê que ele tem poder, tem autoridade, ele se transforma. Difícil ou quase impossível é a pessoa que permanece da mesma maneira. A Bíblia diz que Naamã, ele passa ali pelos processos, ele chega a ser primeiro-ministro da Pérsia. Tem um rei Assuero, ele está abaixo do rei. Ele recebe o anel de honra do rei para editar qualquer lei, qualquer coisa, e colocar o sinete e dar ordem, e assim acontece. Ele era o segundo abaixo, e a Bíblia mostra para nós que ele se torna poderoso, ele tem muita honra, ele tem muita autoridade, e a Bíblia diz que todas as vezes que ele entrava,
ao palácio real, todo mundo se prostrava diante de Naamã. Todo mundo se prostrava. Mas a Bíblia diz que havia um judeu chamado Mardocai, ou Mardoqueu, que do jeito que ele estava ali, ele ali ficava, ele não se prostrava. Naamã passava, voltava, entrava, saía, e Mardocai estava lá do mesmo jeito, braço cruzado, e continuava. Alguém diz para ele: Naamã, tem um homem ali, um judeu, você talvez não prestou atenção, todo mundo te exalta, todo mundo se prostra diante de ti, mas esse Mardoqueu, ele não te considera, ele não te honra, ele está lá em tal lugar, em tal coluna. Faz o teste, olha para tudo, faz aquela visão panorâmica, você vai ver que todos se prostram, mas ele não, ele é judeu. Ele faz o teste, ele entra, olha, está lá o crente Mardoqueu de pé, não se prostra. O resto todo prostra, Mardoqueu está de pé. Ele entra, observa bem, daqui a pouco ele volta, todo mundo prostra, Mardoqueu está de pé, e de pé estava, e de pé permaneceu. Ele fica irado com aquilo por causa de um. Ele faz o edito, fala para o rei que o povo judeu tudo tinha que ser morto, tinha que ser destruído, era uma raça perversa, era uma raça que não adorava os deuses da Pérsia, tinha outras doutrinas, outros ensinamentos, era uma praga e tinham que morrer. O rei diz: faça como você quer. Ele fez o edito, colocou o anel do rei e mandou entregar que num determinado prazo todos os judeus teriam que ser mortos, homem, mulher, criança, idosos, enfim. Só que a mulher do rei, a Bíblia diz que a rainha Radassa ou Esther, que era prima de Mardoqueu, era judia, era mulher do rei. Ela sendo judia, ela também teria que morrer. A Bíblia diz que ela vai para o jejum, ela vai orar, ela com as suas concubinas vão orar, vão jejuar a Deus por 3 dias, para ela poder entrar na presença do rei, para ela expor a situação, para aquele laço ser cortado. Mas o coração de Naamã trazia uma ostentação muito grande. Como eu já falei, repito, cuidado com o teu coração. Você é ser humano como qualquer um. Você tem sangue vermelho como qualquer um. Você toma banho como qualquer um. Você vai no toalete como qualquer um. Você come, você bebe, você dorme como qualquer pessoa. E você vai descer à sepultura como qualquer pessoa. Não deixe o teu coração te enganar, pelo amor de Deus. Por causa de um, diz a Bíblia aqui, Naamã, ele é convidado pela rainha Esther, Naamã e o rei Assuero, para um banquete. A Bíblia diz que os dois vão para o banquete com a rainha, e o rei quer agradecer ela por aquilo, e diz: rainha Esther, pede o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ela vai dizer: olha, rei, amanhã eu quero fazer um banquete de vinho, eu quero fazer um novo banquete amanhã, eu quero a sua presença e a presença de Naamã, eu quero vocês dois comigo novamente. Naamã, feliz da vida: sim, eu venho, o rei, eu também venho, então tá bom, tal hora vocês estejam na minha festa. Diz a Bíblia que Naamã, ele sai, ele vê lá Mardoqueu daquele mesmo jeito, ele fica na ira.
Ele vai para a casa dele, ele vai contar para sua esposa, ele vai contar para os seus sábios, né, que só os dois foram para o evento, e que no dia seguinte ia ter outro evento, só os dois eram convidados. Ele estava furioso, ele estava feliz, alegre, estava ali maravilhado com aquilo, seu coração cresceu, foi até o céu. Mas ele disse: tudo isso não me traz alegria, tudo isso não é nada, por causa daquele judeu chamado Mardoqueu, que não se prostra, que não me reconhece, que ele me humilha, porque todos dobram o joelho, mas ele não. Qual é o conselho? Ué, você não é o poderoso? Faça uma forca de 50 covas, que até lá do palácio do rei dá para ver a forca. Faça uma forca bem alta e enforque ele. Vá amanhã, peça para o rei se pode enforcar, enforca. Mostra como que é desobedecer um homem honrado. E ele pediu para que os homens trabalhassem até a madrugada e fizeram a forca. Naquela noite, a Bíblia diz que o rei perde o sono, o rei não dorme, manda levar a ele todas as crônicas do seu reino, e começam a ler as crônicas, e vai mostrar que 2 eunucos, Bigtã e Teres, tentaram matar o rei escondido, mas Mardoqueu descobriu a trama, avisou para o rei, os 2 foram mortos, foram presos e mortos. O rei pergunta: qual honra? O que foi feito a esse homem? Qual honra que foi dada a ele pelo livramento que eu obtive por intermédio dele? Aí os homens dizem: rei, nada foi feito a ele, não recebeu nada. Não. O rei feliz por causa do evento, porque ia para outro evento com a sua esposa maravilhosa. O rei, peraí, mas não deu nada para esse homem, não. De repente, Naamã, ou seja, o coração de Naamã chega na porta do rei. O coração chegou primeiro. Sabe aquele coração altivo, grande, chega primeiro que a pessoa? O coração baixa na porta. Quem é? É Naamã. Ou manda Naamã entrar. O que Naamã vai fazer de madrugada na casa do rei? De manhã cedo ele vai falar para o rei, ele vai conversar com o rei para falar da forca, se podia enforcar Mardoqueu. Mas antes que ele vai expor o seu projeto satânico, o seu projeto demoníaco que nasceu nas trevas, o rei, antes que ele fale qualquer coisa, o rei diz: vem aqui, meu servo, deixa eu te perguntar uma coisa. O coração de Naamã chega do lado do rei. Pois não, meu rei, fale, estou aqui, estou pronto para te ouvir, eu quero um conselho, por favor, fale, eu estou aqui para responder. O coração lá pulsando. O rei diz: olha, eu queria que você me instruísse o que eu devo fazer ao homem de cuja honra o rei se agrada. Quando o rei fala daquela maneira, o coração de Naamã sai dali de dentro, vai até o céu, volta, desce até o inferno, sobe. E Naamã pensa: puxa vida, qual é o homem? Qual é o homem que o rei se agrada mais do que a mim? Todo banquete, só eu, o rei e a mulher do rei. Amanhã vou para outro banquete, eu, o rei e a mulher do rei. O rei não conversa com mais ninguém, a não ser eu. Qual é o homem que dá mais prazer ao rei do que eu? Daqui a pouco ele diz: rei, nesse homem tem que colocar as vestes reais a quais os reis costumam vestir. Tem que pegar o cavalo real, colocar esse homem em cima com as vestes reais que o rei costuma vestir. Naquela época na Pérsia, a coroa do rei era colocada sobre a cabeça do cavalo, não era sobre a cabeça do rei. Colocava a coroa sobre a cabeça do cavalo e andando. Daí então ele diz: pegue a coroa real e coloque, né, sobre a cabeça do cavalo e saia. Pega um homem, né, do rei, pega um homem, um príncipe do rei, e sai andando pela capital da grande Suzã, dizendo: olhem aqui, pois assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. E olha, assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. E ele daquele jeito, tudo vermelho. O rei
procurava Naamã, não achava, só viu o coração batendo. O rei diz: olha, então faça exatamente como você falou ao judeu Mardoqueu, que está ali na porta do meu palácio. Não deixe cair uma só palavra do que tu disseste. Vai agora. Olha o que diz aqui, verso 18 do capítulo 16 de Provérbios: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Talvez você não creia, talvez você não acredite. Cuidado a forma que você é crente. Cuidado com a forma que você louve a Deus. Cuidado com a forma como que você olhe para as pessoas. Tem crente que olha para as pessoas como se crente fosse degrau, para ele pisar no ombro, pisar na cabeça para chegar lá em cima. Cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem que ser exaltado é Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus. O que acontece com Naamã? A Bíblia diz que no dia seguinte ele vai para o banquete. A Bíblia diz que Esther vai expor a situação. A Bíblia diz que Esther destruiu, que todo judeu ia ser morto, inclusive ela, porque estavam intentando mal, iam matá-los. Bem, se eles fossem vendidos como escravo ainda, tudo bem, mas era para ser morto, inclusive ela como judia. Quando ela fala daquela maneira, o rei Sírio diz: quem é o homem maligno que tem esse pensamento, que está falando dessa maneira? Ela diz: rei, é este mal Naamã, é este homem maligno que está intentando mal contra a minha vida, contra a vida do meu povo. Naquele momento a fúria do rei aconteceu. O rei se levanta, vai para fora para pegar um ar, para respirar, e a Bíblia diz que aquele homem Naamã se prostra diante da rainha Esther, pedindo perdão, pedindo misericórdia. O rei volta, vem de joelho na cama, pedindo ali para que Esther tivesse misericórdia. O rei olha e fala: você está tentando algo contra minha esposa na minha presença ainda? Os soldados já jogou o pano na cabeça dele, e um dos homens do seu grupo diz: ele fez uma forca de 50 côvados para enforcar Mardoqueu. O rei diz: enforca ele e todos os seus 10 filhos naquela forca, acabem com tudo. Louvado seja Deus. Veja como que as coisas, por causa de um homem que não se prostrava, Naamã, ele perdeu todo o seu poder, ele perdeu toda a sua família por causa do coração soberbo. Pastor, tem gente que eu não engurdo, tem gente que não desce, eu estou quase fazendo. Sabe o que você faz? Dobre o joelho, ore, coloque na mão de Deus, não faça nada. Não perca a tua bênção. Não perca a tua bênção por causa de uma pedra, por causa de um graveto. Não perca a tua bênção por causa de uma barreira. Não perca a tua bênção por causa de qualquer coisa. Pastor, mas eu não suporto, dobre o joelho. Não faça como Nabucodonosor, não faça como Herodes, não faça como Naamã, não faça como muitos outros. Mas coloque a tua boca no bolo. Quem sabe a solução. Que Deus possa te abençoar. Aquele que foi humilhado, aquele que estava para ser morto, ele agora, Mardoqueu, ele coloca vestes reais, veste azul e branca, coroa de glória na cabeça, anel de honra no dedo, e agora ele vai liderar o povo. Ele é o segundo abaixo do rei. Ele soube esperar o tempo com paciência. Ele conseguiu ser humilhado, ele conseguiu ser apedrejado, caluniado, mas ele sabia que quem justificava ele é Deus, e que no momento certo as promessas de Deus se cumpririam na vida dele. Que você tenha paciência, que você saiba esperar o tempo do cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz no capítulo 13, no verso 31 do Evangelho de Marcos:
passarás a terra, mas as minhas palavras não vão te passar, diz o Senhor Jesus. Você pode achar que está demorando, você pode achar que não vai acontecer nada, você pode dizer, pastor, é amanhã que o negócio vai acontecer, mas até 23h59, que é hoje, Deus pode e vai agir. Quem crê na palavra de Deus, glorifica a Deus e dê uma salva de palmas bem alegre para